Hoje nós iniciamos, pode colocar o banner lá? Hoje nós iniciamos, irmãos, uma nova série, como de costume. Sempre que terminamos uma série, entramos em uma nova série. E hoje nós entramos em uma série qual o título vai ser Encontros. Até coloquei um com Deus embaixo, mas o nome mesmo é Encontros. A partir de hoje nós vamos estar falando, durante esse mês de setembro, sobre encontros com Deus. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Tudo que você precisa em sua vida é um encontro com Deus. O que aconteceu? Está se abrindo aí, vi, assustei. Falei alguma besteira, não? Vocês me quebram, né? Tudo que nós precisamos em nossa vida é um encontro com Deus. Esse encontro, ele pode acontecer de diversas maneiras. Existe o encontro com Deus, que muitas vezes você tem, que eu acredito que alguns de nós já tivemos, ou você ainda terá, que é aquele encontro que a sua vida é mudada para todo sempre. Mas essa realidade de encontros com Deus, ela acontece também de maneira sequencial na nossa caminhada de fé. Nós temos um encontro, como por exemplo o dia da conversão, o dia que nós conhecemos ao Senhor, ou o dia que nós somos ativados no Senhor, enfim. E eu creio que nós precisamos na nossa vida de fé ter esporádicos e constantes encontros com Deus. E é isso que nós vamos estar tratando aqui, do porquê precisamos desses encontros, o que acontece desses encontros. O nosso objetivo aqui é a cada domingo olharmos para personagens bíblicos que se encontraram com Deus e o que aconteceu com eles e qual foi o resultado desses encontros desses personagens bíblicos. Não será apenas eu ministrando essa série, vai ser muito bênção que outros irmãos também vão ter a oportunidade de estar trabalhando alguns personagens bíblicos e como foi esse encontro que eles tiveram com a pessoa do nosso Deus eterno. Eu posso ouvir um amém? E eu repito, começando essa série, irmão, tudo que você precisa é do encontro com Deus. Eu queria começar contando um testemunho para você. O meu testemunho do meu principal encontro com Deus que eu tive na minha vida. Até pensei em não fazê-lo, mas eu creio que pode ser bênção para algumas pessoas nessa noite. Eu sou uma pessoa nascida na igreja evangélica, meus pais estão aqui, membros da Confins agora, tem que comprar uma camiseta para eles, vestir a Confins. Seu Márcio vai fazer a tatuagem lá, como é que é? Não? Não? Depois ele lá em casa ele me xinga um monte. Mas tá tudo bem, aqui ele não pode me xingar, posso ouvir um amém? Eu nasci na igreja evangélica, meus pais sempre cristãos, e eu conheci desde cedo a fé cristã. E vivi a fé cristã e sempre gostei da igreja e da fé cristã. Nunca fui uma criança que não quis ir para a igreja, nunca fui um adolescente que teve crise e não queria ir para a igreja. Eu sempre, na verdade, incomodei meus pais a irem à igreja, e quando eu tinha a minha própria maneira de ir, eu pegava minha bicicletinha e eu ia de maneira independente para a igreja sempre, porque eu sempre gostei e amei a igreja e amava também a fé cristã. Nunca tive problema com as doutrinas da fé cristã. Não era um adolescente perfeito, mas sempre tentei obedecer tudo que meus pais me ensinavam e a doutrina me ensinava. É claro, eu era um adolescente de igreja, né? Então sabe como é que é, tinha muitos vacilos, mas eu sempre gostei. Mas chegou um momento da minha vida, ainda na adolescência, que eu percebi que talvez eu gostava da igreja, eu gostava da doutrina da fé cristã, mas eu não tinha conhecido o Senhor da fé cristã. Eu conhecia a doutrina e eu gostava dela, eu conhecia a igreja e eu gostava dela, gostava de tudo, sempre gostei de tudo que tem a ver com a igreja, mas eu parecia que faltava algo. E dentro disso existiu várias coisas, eu nem me lembro dos detalhes, mas eu sei que nasceu no meu coração uma vontade de conhecer algo em Deus que eu ainda não tinha conhecido. Parecia que tudo era muito teórico para mim, mas eu ainda não tinha feito aquilo que Davi descreve em um dos seus salmos: provai e vede que o Senhor é bom. Parecia que eu ainda não tinha bebido dele, eu conhecia as palavras dele, os conselhos dele, mas parecia que eu ainda não tinha experimentado, mastigado, pegado o cheiro. Posso ouvir um amém? E isso nasceu no meu coração, eu não sabia como. Eu sei que nós éramos uma igreja mais tradicional, onde manifestações carismáticas não eram tão comuns, ou seja, não tinha muito mover, sabe o mover? Não tinha muito mover. E nasceu em mim um desejo de começar a experimentar coisas que parecia que ainda não tinham pegado em mim. E dentro desse contexto, eu fui numa vigília de oração da igreja da minha irmã, das Semeadores do Reino, ainda estão lá. E eu fui nessa vigília, e nessa vigília aconteceu algo que quem é igrejeiro antigo talvez já ouviu falar. Eu fui naquela vigília e o monte acendeu. Quem já viu isso acontecer? O monte acendeu. E naquele dia, o jovem batista, criado nas doutrinas batistas,
que dizia que não podia nada que fugisse daquele método, aprendi isso, entendia que era assim. Naquele dia eu vi algo que eu nunca imaginava que poderia acontecer. Um mato tinha luz nele. O monte acender, irmão, os crentes começam a orar e o mato acende, ele fica como se fosse um LED nele. Como, Davi? Eu não faço a mínima ideia. Eu sei que eu vi. Eu pegava troncos de árvore, eu não sabia nem orar direito, então eu fiquei mais brincando com o bagulho ali, né? Mas com muito temor no coração, né? E eu quebrava... Quem estava lá? Você estava lá? A Fran também, né? E é verdade, né? Eu não estou mentindo, né? E eu quebrava o tronco e eu via aquela luz no meio dele. E falava, cara, o que é isso? Eu sei que naquele dia eu tive a certeza que existia um Deus que eu ainda não tinha conhecido. Existia uma parte dessa fé que eu ainda não tinha experimentado. E assim seguiu e nasceu em mim um desejo. Eu preciso conhecer Deus. Eu preciso experimentar Deus. E assim se foi, alguns dias passaram, eu não lembro os detalhes, várias coisas eu não lembro. Eu sei que um amigo meu era dessa igreja, na época não tinha esse nome, quem estava na integração aprendeu isso hoje. E ele me dizia, cara, você tem que ir lá. Só que eu conhecia essa comunidade de fé, e essa comunidade de fé era um tanto quanto peculiar na cidade. Ela era um tanto quanto excêntrica. Primeiro dia que eu fui, a galera ficava correndo no meio da galera com bandeira e coisa nada. Eu falei, cara, isso aqui parece um hospício. Eu falei, não sei. E quem me chamava era meu amigo Dudu. Eu dizia, Dudu, não sei, cara. Só que existia um desejo. E aí nesse desejo eu comecei a ser quebrado por esse desejo. Eu falei, não, então vamos. E fui em um culto, e não lembro exatamente como foi o primeiro. Eu sei que teve um final de semana de carnaval. E ele falou, cara, nós vamos lá. Vai ter 24 horas de oração, adoração. Vai ser um negócio muito louco, Davi, você tem que ir. E naquele dia, quando ele fez aquele convite, meu coração queimou. Eu falei, é agora. É agora que o negócio vai pegar. E não deu outra. Naquele dia eu fui, naquele final de semana de carnaval, do ano de 2012. E eu me lembro bem que eu estava num culto, era no sábado de carnaval, e estava acontecendo, era um mover muito forte, e era um mover porque eu sabia que Deus estava ali, só que eu não conseguia entrar naquilo ali, né? Tava todo mundo lá, e mover, e gritaria, e um caía para lá, um chorava para cá, era uma loucura, e tocava-se uma música, que até hoje amo essa música, Fogo que Consome, nós te desejamos, chamas do amor, batiza-nos, e essa música era tocada, e todo mundo no mover, e que eu comecei a ir nessa igreja, com meu primo, né? Hoje não está mais na fé, infelizmente, mas que um dia o Senhor o alcance, e estava eu e ele, e nós era da mesma pegada. Aí eu olho para o lado, ele está tocadaço, eu falei, não é possível, e estava todo mundo, até o Robinho, eu falei, cara, até o Robinho, mano, e eu não, e aí naquele dia eu falei, não é possível, cara, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero experimentar Deus, eu quero sentir Deus. E eu me lembro que naquele dia eu fiz uma oração, tocava aquela música e eu, como um jovem já de igreja, tinha 17 anos nessa época, eu conhecia a doutrina da canção. Eu fiz uma oração e eu falei, Deus, eu sei que a tua palavra diz que o Senhor é um fogo que consome. Então consuma esse Davi e faça nascer um Davi novo. Eu não quero ser mais esse cara. Eu não quero ser um jovem de igreja. Eu quero conhecer você. Irmão, e eu lembro disso como se fosse hoje. Foi apenas essas palavras. Travadão. Sabe aquele cara travadão no mover? Era eu. Hoje vocês olham e falam, nossa, Davi é espontâneo, era travadão no mover, eu aqui. A oração foi feita assim, ó. Foi desse nível. E nada contra, né? Fazer uma oração assim, mas foi desse nível. E eu me lembro como se algo tocasse as minhas costas. E naquele momento eu fui prostrado ao chão. O que eu ouvi? Nada. O que eu senti? Que algo entrou em mim, que eu nunca tinha sentido. Meu coração queimava, meu corpo parecia que tinha recebido algo que de fato eu não conhecia. E eu sei que naquele dia Deus veio morar dentro de mim. Não sei explicar isso teologicamente, porque eu já cria, eu não sei explicar isso. Eu sei que naquele dia algo aconteceu. E eu me lembro que naquele dia, e essa é a parte do testemunho que eu quis contar, o porquê eu estou contando. Naquele dia eu me lembro como se fosse hoje. Fazem 11 anos. Eu levantei daquele chão no final do culto, depois de horas de chorar, babé, ranho, gostoso. Aquele salgado que desce pra boca assim. Só quem já foi tocado por Deus sabe como é. Posso ouvir um amém? Desce assim, coisa arada. É uma delícia isso aí. E eu levantei. E naquele dia, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Naquele dia, eu levantei e eu fiz, um sentimento subiu ao meu coração. A minha vida é do Senhor. Tudo que eu quero é o Senhor. Eu quero viver para o Senhor, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero pregar o Evangelho, eu quero ir para onde Ele quiser que eu for. Eu não tenho mais nada, eu não possuo mais nada, eu só tenho Ele e eu quero Ele. Era um adolescente, muito imaturo, fiz várias coisas que hoje, se algum jovem da igreja faz, eu digo, calma jovem, não faça dessa maneira. Mas eu sei que naquele dia, eu levantei com um desejo, que até hoje, ele queima em mim. Por isso que eu sei que foi o Senhor. Fazem 11 anos, os meus amigos daquela roda não estão mais na igreja.
Algumas pessoas que estavam tocando aquelas canções não estão mais na igreja, nem na fé cristã. Mas aquela chama permaneceu. Até hoje no meu coração. Queimando. Porque naquele dia eu encontrei Deus. Naquele dia eu encontrei o Senhor. E por isso que essas canções, elas são para mim um hino da vida. Tá ligado? Um hino da minha vida. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Não é, eu não canto porque eu acho legal. Eu canto porque isso fala de tudo aquilo que um dia, e ainda experimento, por causa de um encontro. Porque um dia eu o vi. Você viu ele, Davi? Viu o cabelo dele? Não, mas eu o vi. Você viu os? Não, mas eu o vi. Como assim? Eu não sei. Eu sei que eu vi. Eu sei que um dia eu ouvi o Senhor. E Ele tocou a minha vida. E por isso que essas canções, elas são tão significativas. E por isso que eu entendo que tudo que você precisa na sua vida é do encontro com Deus. Pessoas entraram na minha vida, na minha igreja, minha eu digo não como pastor, na igreja que eu congreguei. Elas entraram, elas saíram, e a mesma chama queima o meu coração até hoje. Vai queimar para sempre? Eu espero que sim. Eu vou trabalhar para que sim, mas eu sei que até o dia de hoje, o meu coração queima por conta daquele dia que eu encontrei a Deus. E o meu objetivo com você, meu e dos demais irmãos, é inspirar o seu coração a buscar um encontro com Deus. Davi, eu já tive algo parecido com isso, glória a Deus. Mas para mim, que contei esse testemunho, e para você que diz, eu tive uma experiência parecida com essa. Deixa eu contar algo para você, meu querido. Olhe para mim, não olhe para as crianças. Existe mais. Existe mais algum encontro que eu ainda não tive e eu desejo ter. Davi, eu nunca passei por nada disso, irmão. O Senhor está chamando você nesse mês de setembro, durante essas mensagens, a se encontrar com Ele. A ver algo que você ainda não viu. Porque é isso que vai levar você a algum lugar, que é aquilo que nós vamos ir tratando durante esse mês de setembro. Essa foi a minha experiência. Mas a minha experiência é muitíssimo pequena, comparado com algumas outras experiências que nós vamos falar durante essa série de mensagens. Nosso intuito, mais uma vez eu repito, é inspirar o seu coração. É cativar o seu coração em Deus, em Cristo, para um encontro com Ele. Sabe, cara, nós cantamos, nós tocamos, nós pregamos, nós vamos no culto, nós vamos na integração, nós passamos por todas as coisas de igreja, mas, cara, não pode ser uma teoria, irmão. Não pode ser uma história. Precisa ter a experiência. E não estou falando que tem que ser uma experiência como a minha. Não estou falando que tem que ser uma experiência carismática pentecostal. Tem que ter algo que você diz, naquele dia, Deus tocou a minha vida e eu o vi e nada mais me satisfaz. Eu digo para você, irmão, eu não tenho uma vida um tanto quanto regalada de experiências. Não tenho essas oportunidades, ainda pelo menos. Mas todas as experiências que eu achava que seriam significantes na minha vida, todas as vezes que eu passei por elas, quando eu terminei elas, algo subiu no meu coração dizendo, não é tão bom quanto você achava que era, né? Não estou falando de pecado, estou falando da vida. Vou dar um exemplo, eu sei que parece fútil, não ouça com futilidade, ouça como algo que para mim sempre foi um sonho. Eu sonhava em ver o São Paulo lá no Morumbi. A vida inteira, desde criança eu vejo isso. Mas imagina o dia que eu entrar lá. Eu entrei lá, foi fantástico, irmão, foi lindo. Mas parecia que algo falava assim, eu achava que era mais legal, eu achava que ia ser melhor. E todas as vezes que eu sinto isso, é Deus falando comigo, existe algo que o teu coração foi cativado. Você quis, você buscou e você encontrou. Deixa eu falar uma coisa para você, eu digo isso que eu aprendi com um cara chamado Gregório McNutt. É como se fosse uma maldição, que pega em você e você fala, como eu queria não ser assim. Como eu queria ser mais, sabe? Ah, que legal. Não, parece que sempre nós estamos insatisfeitos com a vida. Mesmo as coisas vindo ao nosso encontro. Eu sonhava em comprar uma câmera específica. O dia que eu comprei ela chegou, eu abri. E algo dizia, eu achei que era mais legal. E às vezes até incomoda você dizendo, cara, eu queria ter mais sonhos. E eu não estou dizendo isso para se gabar, irmão. Não entenda isso, eu estou dizendo isso para de alguma maneira alguém aqui sair dessa noite, desses dias, desejando um encontro com Deus. É como se algo falasse sempre, não preenche, não pega. Parece que às vezes eu paro, eu sento às vezes na minha vida e eu penso, cara, vou fazer um plano, vou criar uns sonhos aqui, eu quero ter uns sonhos. E sempre que me perguntam qual que é o teu sonho, eu falo, eu não sei. Eu não sei, irmão. Eu tinha um sonho de ir no Morumbi. Fui. E foi bem, legal. E agora? Claro que existem alguns almejos, não estou falando que sou um louco xarope. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão?
sobre algo que parece que toma o teu interior. E isso é fruto de um encontro com Deus. E nessa noite eu falei da minha vida, mas eu repito, o meu testemunho é muito pequeno, comparado com o que alguns homens na história do Senhor já passaram. E hoje, eu quero começar essa série falando de um que é um grande amigo meu. É um cara que eu amo. É um cara que sempre que ele fala comigo, eu falo, você sempre vem me incomodar. Você sempre vem me falar. Quando eu penso que eu estou exagerando nessa parada aqui, eu penso, pra que falar isso, né? Tipo, acho que sou eu que sou muito xarope. Aí esse meu amigo vem e me mostra coisas piores do que essa. Aí eu falo, sério, mano? Quem você acha que eu estou falando? Quem? Fale alto, você sabe. O apóstolo Paulo. Eu quero falar um pouco do encontro que Paulo teve com Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia em Atos 26. Que o Senhor, em nome de Jesus, Ele aqueça o teu coração enquanto você ouve essa mensagem. Seja você ouvindo aí pelas nossas mídias, seja você ouvindo aqui, que o Senhor aqueça o seu coração enquanto você ouve essas mensagens. Você sabe, irmão, que eu nem pensei sobre isso. E os irmãos que vão ministrar, que nós estamos conversando, eles sabem porque eu nem citei isso. E eu parei para pensar, agora há pouco. Nós falamos a última mensagem da série Cartas à Igreja sobre mornidão espiritual. E para que é um tema que aquece mais o coração do que se encontrar com Deus? Eu creio que Deus está nos conduzindo a um lugar. Eu posso ouvir um amém? Então vamos lá. Atos 26. Nossa, cara, eu já tomei toda essa água. Agora eu tomei tudo. Atos 26. O versículo, nós vamos começar aqui pelo 19. E eu quero que você entenda que essa história, ela está sendo contada pela boca do próprio apóstolo Paulo, quando ele está diante do rei Agripa em um dos seus julgamentos. Mas eu dou de lição de casa, e eu aconselho você que o faça. Esse retrato que Paulo está dando, ele é descrito primeiramente por Lucas em Atos capítulo 9, que é o encontro de Paulo com Cristo. Lucas, ele retrata, e aqui Paulo está contando. Por que eu escolhi Atos 26? Porque aqui é o próprio Paulo falando. E ele fala de uma maneira que é tipo ele dizendo o que aconteceu. Eu acho um pouco mais especial. Posso ouvir um amém? Mas depois você lê o acontecimento em primeira mão, quando Lucas retrata em Atos capítulo 9. Entendido isso? Atos 26, versículo 19 diz assim: Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aqui Paulo já começa, e eu acho que esse texto está errado, né? Está errado. Esse texto é o último, esse versículo é o último. É o versículo 12, desculpa, é o versículo 9. Agora vai. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido, veja isso, irmão, demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Com isso em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol. Veja isso, eu vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol. Você lembra do texto que eu acabei de ler em Apocalipse? Alguém que tem um rosto que brilha mais do que o sol, na sua mais alta luz? Quem Paulo estava encontrando aqui? Pegou? Vamos lá. E eu me perdi aqui. Versículo 13, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, fique em pé, e eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas que você me viu, como daquelas pelas coisas ainda lhe aparecerei.
Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Versículo 19. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Esse é o encontro de Saulo de Tarso com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Todo crente médio, ele conhece essa passagem. Saulo de Tarso foi um dos principais, ou talvez o maior perseguidor da igreja em seus primeiros anos. Você vê que Paulo fala que de uma maneira enfurecida, demasiadamente enfurecida, ele perseguia cristãos, ele matava discípulos de Jesus, ele botava na prisão. Você vai lembrar, ainda no livro de Atos, quando Estevão, o primeiro mártir, é apedrejado, Paulo está do lado, e ele mesmo conta em Atos 22, que ele ficou segurando as vestes daqueles que matavam Estevão, e quando Estevão morreu, ele acena com a cabeça dizendo, positivo, gostei, é sobre isso. E o trabalho da vida de Saulo era matar e parar a fé cristã, era parar os discípulos de Jesus. E ele fazia isso de maneira muito enfurecida. O retrato que Jesus faz de Saulo, quando ele diz, dura coisa é você recalcitar contra aguilhões, ou dar coices em aguilhões, é o que fala nessa versão. Ele está comparando Saulo a um boi selvagem. O aguilhão é uma ferramenta que tenta acalmar o boi, e quando o boi selvagem, quando ele vai sendo tocado por ela, ele vai coiceando. E Jesus fala, você está me coiceando e eu estou tentando pará-lo. Mas naquele momento, Paulo se encontrou com Jesus Cristo. Irmão, veja que cenário maravilhoso. Paulo está indo matar discípulos de Jesus. Paulo está indo parar a igreja. O maior perseguidor da igreja já existente é o cara que Jesus encontra e diz, agora você é meu. E depois desse encontro, você bem sabe que Paulo vai se tornar o maior personagem do Novo Testamento. E na minha humilde opinião, depois de Cristo Jesus, o maior, ou entre o primeiro e o segundo lugar, do maior personagem de toda a história bíblica, é o Saulo de Tarso. Irmão, como pode um homem que odiava a fé cristã, um homem que matava cristãos, e o trabalho, a missão da vida dele era matar cristãos, como pode esse homem se tornar o maior pregador e o homem mais influente da fé cristã até os dias de hoje? Como pode? Como que isso se sucede? Muito simples. Um único encontro. Uma única visão daquele que tem a face que brilha mais do que o sol no seu mais alto resplendor. Saulo está indo para Damasco e ele vê a face do próprio Cristo. E o maior perseguidor da igreja se torna o maior trabalhador da igreja de Jesus. Se torna o cara que escreveu boa parte desse livro e principalmente quase todo o Novo Testamento, por causa de um encontro. E esse é o encontro de Paulo com Cristo. E algumas coisas nós aprendemos desse encontro. O que eu quero que você tenha em mente, caso você não conheça muito da história bíblica, Paulo foi o maior perseguidor e posteriormente ele se torna o maior apóstolo. Paulo não andou com Jesus, mas ele viu a Jesus e ele foi chamado pelo próprio Jesus, o que o credencia ao apostolado, e ele se torna o homem mais influente de todo o Novo Testamento e um dos maiores de toda a história bíblica, por causa de um encontro. E algumas coisas eu queria que nós tomássemos por lição e fôssemos inspirados pela vida do apóstolo Paulo. Paulo, quando ele encontra com Jesus, ele está indo para Damasco, para matar cristãos, como já disse. E aqui, a primeira lição, e o meu tempo não é muito dos maiores, e eu estou falando aqui do maior personagem do Novo Testamento, então, com certeza, faltaria-me muito tempo para falar do apóstolo Paulo. E eu tentei resumir esse encontro para que tenhamos algumas lições e possamos ser inspirados e possamos correr atrás do encontro, assim como Paulo teve. A primeira coisa que nós aprendemos com Paulo, que Paulo ele está indo para Damasco perseguir cristãos, e na mesma Damasco, dias depois, Paulo está pregando o evangelho. E aí é interessante que você vai ler em Atos 9, que os cristãos começam a ficar tudo assustados. O primeiro cara é Ananias, porque Paulo se converte, e aí ele fica cego,
e ele é levado para Damasco, e aí Deus aparece para Ananias e fala, viu Ananias, tem um cara que eu estou salvando, ele vai ser o meu bichão, ele vai ser o cara que eu vou fazer acontecer por meio dele, então vai lá orar por ele para que ele volte a ver, ele é Saulo de Tarso. Aí Ananias, Deus, você está tirando, cara, é o cara que mata todo mundo, eu não vou. E aí Deus fala com Ananias, fala, cara, calma que ele é meu vaso escolhido, vai dar tudo certo. E Ananias vai, e aí Paulo volta a ver, e Paulo vai para Jerusalém, em Damasco mesmo, e depois ele vai para Jerusalém, ele começa a se envolver com a vida da igreja, e aonde, ele era tipo aquele crente, nós estamos tudo aqui, e aí de repente chega Saulo de Tarso, o famoso Saulo de Tarso, aí ele entra pela porta, toda a igreja começa a vir para cá, tá ligado? Todo mundo vindo, e ele entrando no culto aqui, aí ele senta lá no fundo, e toda a igreja vindo, todo mundo assustado, os irmãos policiais já vão dando uns passos na frente, mas como é Saulo de Tarso, né? Não estamos falando de qualquer um. O cara é sanguinário. O cara era assassino, irmão. E aí ele começa, e é um trabalho bem complexo. Deus fala para Saulo assim, Saulo, vaza de Damasco. Você vai para outro lugar, eu quero fazer uma coisa com você. E ele até resiste, até que os próprios discípulos de Jesus pegam Saulo e mandam ele de volta para Tarso, para ele passar por um processo, porque ele não queria, que o bichão era muito louco, né? E aí ele se torna o principal pregador do evangelho em toda a história bíblica, por conta de um encontro. E olha o que acontece, ele está indo para Damasco, matar cristãos, e ele se torna na mesma Damasco, um pregador do evangelho. Primeira coisa que nós podemos aprender com o encontro de Saulo com Jesus Cristo, é que quando você encontra com ele, ele muda as suas concepções, e ele muda a sua direção. Paulo foi para a mesma Damasco, mas agora ele vai em uma missão diferente. E as concepções que Paulo tinha no coração, agora já não são mais as mesmas. Paulo tinha certeza que ele estava fazendo algo para Deus. Isso é uma coisa importante de você entender sobre Saulo. Saulo era um fariseu, e nós já vamos ler um texto que ele fala sobre isso. Saulo era o cara mais devoto de toda Jerusalém, em relação a Yahvé. Ele era o cara que ele matava em nome de Deus. Ele não matava porque ele não gostava de Deus. Ele não matava porque ele não cria no Messias, Jesus Cristo. Ele não cria no caminho, como ele mesmo chama em Atos 9. Mas ele fazia em nome de Deus. Ou seja, ele tinha uma concepção clara. Eu devo parar os discípulos de Jesus, eu devo matá-los para pará-los. Essa era a concepção do coração de Paulo. Mas a partir do momento que ele encontra Jesus, ele se torna o maior pregador daquele que ele tinha certeza que era um impostor e um inimigo do próprio Jeová. Você consegue entender o que acontece com o homem quando ele tem um encontro com Deus? Sabe por que às vezes você tem um coração duro e fortes concepções e nada quebranta e muda você? Porque você nunca viu aquele que tem um rosto que brilha. Porque quando você vê ele, as suas concepções vão sendo mudadas. Não tem como ser alguém que se encontra com Deus e não ter um coração quebrantado. Ter um coração amolecido. É claro que é um processo. O próprio Paulo, você percebe na história que é um processo. Mas a concepção, a cabeça mudou. Quando você encontra com Deus, você começa a mudar as suas ideias a respeito da vida, a respeito de você, a respeito do que é bom, do que é ruim, a respeito do que você quer para a sua vida. Se você não tem mudanças de concepções, e aqui é importante nós entendermos, eu estou falando de um encontro de Paulo, eu estou falando de um encontro que você pode ter, mas nós como cristãos precisamos viver de diversos, e como eu falei no começo, diversos e constantes encontros com Deus, porque por vezes Deus deseja mudar a nossa direção de vida e as nossas concepções. Nós estamos em um pensamento, e Deus está falando, cara, eu estou louco para encontrar com esse desgraçado, para fazer ele entender que ele está pensando tudo errado. E quando você encontra com ele, toda a sua mente é mudada. Você começa a ver as coisas em uma ótica que você não via. Você começa a entender de uma maneira que você não entendia. E tudo isso é fruto de um encontro. Você ia com uma missão para Damasco. Agora você está fazendo outra coisa em Damasco. Completamente o contrário. Eu fico imaginando o Sinédrio que enviou Saulo para matar os cristãos. Ih, deu certo lá. O Saulão, manda um zap para o Saulo. E aí manda o zap. O primeiro zap ele não respondeu porque ele estava cego. Ficou 3 dias cego. Aí quando ele volta a ver, ele pega o celular para dar uma conferida. Ih, galera, vocês não estão ligados. Eu estava indo para o caminho de Damasco. Meio-dia, uma fome. De repente, bom, ele apareceu para mim. Eu vi ele. Ele é real. Aquele a qual nós perseguimos, ele é real. Ele existe. Acho que o Sinédrio ficou enfurecido. Pagamos a viagem, pagamos o hotel, pagamos certinho para o cara matar os caras e o cara se converteu. Como assim, Saulo? Não há como resistir um encontro com o Eterno.
Por isso que existe uma doutrina que nós vamos estudar no mês de discipulado, chamada graça irresistível, porque não tem como resistir quando você se encontra com o Senhor. E por isso que você deve desejar e buscar constantemente um encontro com Ele. Paulo não buscou um encontro, sabemos disso. Esse foi o momento da conversão de Paulo. Mas nós, inspirados por esse acontecimento, devemos olhar e pensar: eu desejo um encontro com esse Deus. Eu desejo que Ele mude e traga na minha mente os pensamentos dEle a respeito da vida e a respeito de mim. Eu desejo ver com os olhos que Ele deseja que eu veja a vida. Eu posso ouvir um amém até aqui? Primeiro ponto, primeira lição que temos do encontro de Paulo com Deus, com Cristo, é que a nossa concepção e a nossa direção de vida, ela é mudada. Deixe Jesus mudar a direção da sua vida, meu querido. Deixe Ele levar você para caminhos que talvez você nem entende. Acho que Saulo mesmo no começo ficava um tanto quanto perdido. Mas Ele vai direcionando você. Apenas se encontre com Ele, confie nele. E creia nele. Eu posso ouvir um amém? Segundo ponto, que acontece com toda pessoa que se encontra com Jesus. E esse é importante para você que é crente. Quando você se encontra com Jesus, você é tomado por um senso e uma responsabilidade da missão. Ninguém que se encontra com Jesus não se envolve em sua missão e não fica tomado pelo sentimento da missão. Quer fazer uma análise nessa primeira pregação dessa série? Se você precisa do encontro com Deus, como está o seu desejo pela missão de Deus? Como está o seu envolvimento com a missão de Deus? Paulo se encontra com Deus. Dias depois, ele está pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que marmente ele conhecia. 3 anos depois, ele está mostrando para os fariseus, nas escrituras, na Torá, que Jesus era o Messias. Porque ele vai para Tarso, e ele fica 3 anos, depois ele fica 10. Mas é interessante que Paulo tem um período de 3 anos de preparação, e depois mais um período de 10. E é interessante que é o mesmo período que os discípulos andaram com Jesus. Paulo anda também com Jesus por 3 anos, para poder começar, e depois ele tem mais, é uma história longa, eu não quero cair nisso, porque senão a gente perde um tanto quanto o foco aqui. Mas irmão, você se encontra com Jesus, você se apaixona pela missão. Você olha para a igreja e você fala: cara, eu preciso estar envolvido com essa parada. Você olha para o perdido e você fala: cara, esse cara precisa ouvir de Jesus. Você olha para o atribulado, você fala: cara, eu preciso começar a orar por esse atribulado, porque ele precisa de Jesus. Você começa a abrir o seu Instagram e você começa a pesquisar as missões espalhadas pelos confins da terra, e você começa a olhar que existem pessoas que morrem por Jesus Cristo. Domingo retrasado, eu falei isso hoje de manhã. Domingo retrasado, eu ia mandar no grupo da igreja e acabei perdendo time. Porque domingo retrasado, uma igreja que nós abençoamos lá no Nepal, no mesmo domingo que nós estávamos aqui, e que às vezes a gente está meio aqui sem vontade, né? Canta meio maremar, escuta a pregação tipo, não sei o que lá. Existia uma igreja, do mesmo Jesus que nós cremos, que foi invadida no seu domingo à noite, e tudo foi depredado. É depredado a palavra, né? Depredado, é. Tudo, a igreja inteira. Daí mandamos uma outra oferta para poder ajudar com os custos lá. Toda a igreja. Eles estavam fazendo culto aqui, nada mais me satisfaz. O carinha entrou lá, e a galera quebrou toda a igreja. Não matou, bateu em vários, quebrou tudo. E nós aqui, fala sério, irmão, falta ali uma vergonha na cara. Você não concorda comigo? Não vou dizer que falta uma vergonha na cara, falta um encontro com o Eterno. Porque quando nós encontramos o Eterno, nós amamos a missão. Nós vivemos pela missão. Você trabalha amanhã com a mente e o coração na missão. Você trabalha pensando: cara, eu vou ganhar dinheiro para ofertar no Nepal. Cara, eu vou, o cara que chegar aqui para eu atender, para eu, sei lá o que você faz da vida, eu vou pregar o evangelho para ele. Hoje alguém vai ouvir o evangelho nesse ambiente de trabalho aqui. Vai. Aí você com medo, porque você fica com medo quando você decide isso, sim ou não? Você fica: será que falo ou não falo? Porque você ama a missão. Porque você se encontrou com o Eterno. Eu não ligo muito para a missão. Posso contar um segredo para você? Te falta um encontro com Deus. Porque quem se encontra com Ele vive pela missão. Não estou falando que você vai viver um missionário, você vai virar um missionário em tempo integral. Não estou falando que você vai virar um pastor de igreja. Nada parecido com isso. Mas o seu coração e a sua vida vai ser voltada para a missão de Deus. Para aquilo que Deus deseja fazer sobre a terra. Eu posso ouvir um amém? Não vou nem falar de igreja, irmão. De vir na igreja. Porque uma pessoa que tem um encontro com Deus, irmão, ela vem na igreja, não tem como ela não vir. Eu digo para você, irmão, é claro que eu sou bem religioso. Eu não conto, eu sou religioso, confesso.
Mas, mano do céu, se eu fico um domingo sem ir para a igreja, parece que minha vida tá fora do eixo. Mas alguém se identifica. Eu fico tipo assim, cara, o que eu tô fazendo, cara, em casa? Dia 24, eu não sei, acho que eu vou voltar. Não sei. Não vou, não, eu vou vir. Bem louco, mas vou vir. É sério, irmão. Quando a gente viaja, fica fora, pô, cara, eu fico uma semana fora, parece que eu tô um ano sem vir na igreja. Porque, cara, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é poderoso. Olhar pra tua cara é a coisa mais maravilhosa da minha vida, irmão. Eu amo você, cara. Pastor Filomé, é sério? Vocês não acreditam, sério, que eu tô falando? Cara, como eu gosto de ver vocês quase dormindo na pregação. Eu amo, cara. É maravilhoso. Brincadeira, vocês ficam bem atentos, eu tô só zoando. Senso de missão. Quem se encontra com Deus ama a missão. Quando você se encontrar, e se você não está amando, busca um encontro com Deus. Eu posso ouvir um amém, e aí eu não vou ler textos, mas eu teria centenas de textos para ler, do amor e do comprometimento de Paulo com a missão. Ele fala, me foi dado, ai de mim se eu não pregar o evangelho, eu sou de todos o que mais se dedica. Paulo ele vai dizer, o meu viver é Cristo, e morrer é ganho. E eu poderia ler milhares de textos aqui, mas para nós não gastarmos tanto tempo, entenda, que esse homem que viu o Senhor, viveu a vida dele pela missão. Se a gente trouxesse Paulo aqui na igreja, imagina que legal que seria, né? Se nós trouxéssemos Paulo aqui na igreja, para pregar para os jovens iam ficar tudo bravo. Iam tudo falar, pô, Davi, palhaçada esse cara que você trouxe aí, religioso do caramba. Pô, o cara travado, não entende a vida. Porque sabe o que Paulo ia falar? Falar, jovem solteiro, não case. Porque aí você pode pregar mais o evangelho. Não case. Não tem porquê. Pregue o evangelho. O solteiro pode cuidar das coisas do Senhor. Agora se você, né, é isso que Paulo fala, vou falar porque é Bíblia. Agora se você queimar muito de desejo, daí case para não pecar. É o que Paulo ensina. Mas ele vai dizer, agora se você ama muito o Senhor, não case. Pregue o evangelho. É isso que vale a pena nessa vida. Aí todo mundo ia ficar bravo, os pais iam falar, nossa, Davi, esse cara que você trouxe, que exagerado. Os meninos aí, querendo viver a vida. Quem vê o Senhor, irmão, a pegada é outra. Paulo viu o Senhor no caminho de Damasco. E ele conta que ele não se gloriaria disso. Mas ele conta em 2 Coríntios 12, que ele subiu até o céu. E ele viu coisas inefáveis que não tem como explicar. Você acha que esse cara ia vir aqui pregar, irmão, tem uma semana abençoada. Pulinho, né, de pentecostal. Você acha que ele ia falar isso? Ele ia falar, galera, dei o sangue por Cristo, porque não há nada maior do que aquilo que eu vi no céu. Queiram aquilo. Vivam pela missão. Você vê como tudo, o detalhe, você vê que o detalhe é o quanto você viu dele. O encontro te revela algo. O encontro te mostra algo. O detalhe é o quanto você vê dele. Posso ouvir um amém, irmão? Esse é o detalhe. Paulo chega para Agripa e Agripa está lá e ele fala assim, Agripa, eu tive que ser obediente ao que eu vi, cara, não tinha o que eu fazer. Por isso que eu estou aqui. Que a Agripa pergunta, Paulo, como você chegou aqui, cara? Mó zoeira por causa de você, cara. Mó B.O., me trouxeram o outro, pô, uma bagunça. O que aconteceu, cara? Me conta a história aí. E ele contou essa história e fala, Agripa, eu fui obediente àquilo que eu vi, cara. Porque o que eu vi não tinha como não ser obediente. Sabe, irmão, às vezes você olha aqui, você fala, e alguém postou esses dias em algum lugar do planeta Terra, e eu achei fenomenal, que se Paulo pregasse hoje, eu ia falar, Paulo, você está exagerando. E às vezes parece que a gente fica exagerando. Às vezes a gente está no louvor e, nossa, para que tanto? Para que tudo isso? Porque, irmão, talvez você não viu o que eu vi. Com todo o respeito. E não, eu não estou falando que eu sou Paulo, pelo amor, nenhuma fagulha do meu ser se compara com Paulo, nem nada. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém? Tem a ver com o que você vê dele. Quando você vê, você fica apaixonado, encantado e se lança sobre a missão e sobre ele. Esse é o segundo ponto. E já dentro disso, meu tempo está acabando, que tristeza. Paulo recebe um entendimento no encontro sobre o que realmente importa. Tudo que eu estou falando já entra dentro disso, mas eu quero ler o texto, porque esse texto para mim é um dos textos mais maravilhosos das Escrituras. Abra sua Bíblia em Filipenses 3. Cara, eu vou ser muito rápido em Filipenses 3, irmão. Eu não queria ser, mas eu vou ter que ser, porque o final aqui eu preciso muito falar disso. Isso vai ser maravilhoso para a sua vida. Olha o que Paulo fala em Filipenses 3. O versículo
é o 4 em diante. Então é o que Paulo fala. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, olha o que ele fala. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Ele fala, eu persegui a igreja porque eu era zeloso com as coisas de Deus. Posso ouvir amém? Perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, meu irmão, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas, e as considero, sabe como? Como, irmão? Como lixo, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Não tem nem o que falar, né, irmão? Talvez essa primeira parte do texto você não consiga ter uma total compreensão do que Paulo está falando. Paulo, como hebreu, como judeu, dizer toda essa descrição que ele faz de quem ele era, ele está dizendo assim, eu era o judeu mais top que existia. Como cidadão de maneira geral, porque Israel é o povo de Deus, então você ser um fariseu é você ser muito grande coisa. Não é como na nação brasileira você ser um pastor. É tipo, pô, legal, coitado de você. Azar o teu que Deus te chamou. Ainda bem que não me chamou. Mais ou menos essa pegada. Para um hebreu, ser um fariseu é tipo assim, é ser o cara da nação. Paulo está falando, eu tinha tudo e eu era tudo que alguém poderia querer ser nessa vida. E ninguém se comparava comigo. Eu era o melhor, como diria o Cristiano Ronaldo. Eu era o melhor. Eu era o melhor. Paulo poderia dizer, eu era o melhor que um brasileiro pode ser. Não sei como nós poderíamos descrever isso. Eu era o melhor que um americano, um norte-americano pode ser. Não sei como nós poderíamos descrever isso. Imagine você aí. Mas ele fala, eu era o melhor. Só que todo esse ganho da vida, tudo que eu tinha, talvez fosse nos nossos tempos, Paulo ia dizer assim, eu tinha a melhor casa, eu tinha a melhor empresa, eu tinha várias empresas, elas eram tops. Eu tinha os melhores carros, eu tinha a melhor vida, eu tinha tudo, eu era um bom crente, e eu ainda era pastor de uma igreja, eu tinha a melhor igreja do Brasil. Mas tudo isso, para mim, se tornou um lixo, quando eu vi uma coisa no caminho de Damasco. Quando eu vi algo que era maior do que tudo que essa vida pode dar. Você consegue entender isso, irmão? Ele fala, eu tenho tudo como perda. Não, ninguém me pediu para perder, eu tenho como. Por causa do que eu vi. O fruto do encontro com Deus. Tudo nessa vida se torna vão. E a luta da vida daquele que se encontra com Deus é batalhar para permanecer em um lugar de amor ao Senhor. Porque Ele é mais valioso do que tudo. Não estou falando que você não é tentado. Não estou falando que você não é por vezes roubado. Estou falando que quando você percebe que você está prestes a ser roubado por algo de fora, você batalha e luta contra aquilo, porque nada é maior do que aquilo que você encontrou quando você teve um encontro com Ele. Cara, isso aqui está me tirando. Não, isso aqui não faz parte da minha vida. O trabalho está me consumindo demais. Eu vou ter isso como perda. Nossa, Davi, até o trabalho. Eu tenho todas as coisas como perda, diz Paulo. Sabe o que Paulo perdeu? Uma carreira. Porque para um fariseu, o farisaísmo era uma carreira. E uma carreira top. Ele perdeu, ele fala em Gálatas, eu tive que ser tirado, eu já não tinha mais o respeito. Paulo perdeu amigos, e ele fala isso em Atos mesmo. Paulo perdeu parceiros, companheiros, por causa daquilo que ele viu. Você tem noção disso, irmão? Alguns dizem, e isso é um tanto quanto pesado de se dizer, mas que Paulo perdeu até a família por causa do evangelho. Porque ele era um fariseu. E como ele se tornou cristão, a família o abandonou. Por causa do evangelho. Isso é um tanto quanto pesado. Eu não estou falando que alguém deve abandonar a família. Nada parecido com isso. Mas para você entender o nível de alguém que se encontra com Deus. Nada é tão significativo quanto amar e obedecer a Deus. Nada é tão prazeroso.
Porque Paulo fala, eu me alegro, eu me regozijo nos sofrimentos. Você tem noção disso, irmão? Ele fala, e Paulo não está mentindo, porque virou canonizado o texto dele, então é palavra de Deus. E Paulo diz assim, eu me alegro no sofrimento. Porque um dia ele encontrou Deus no caminho de Damasco. Ele viu a Cristo. Quando você se encontra com Ele, irmão, você luta contra o pecado. Você é tentado pelo pecado, pelas coisas dessa era. Mas existe algo em você queimando, que fortalece você a permanecer e amar a Ele mais do que todas as coisas. Eu posso ouvir um amém? E eu falei sobre permanecer, e esse é o último ponto que eu queria colocar sobre o encontro de Paulo. O encontro de Paulo com Cristo deu a ele uma capacidade sobrenatural de permanecer. E aqui eu queria ler um texto com você. Eu tenho 10 minutos e eu acho que vai dar tempo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4. Eita. Segunda Timóteo 4. Deixa eu recapitular com você para você não perder nada. Mudança de direção e de convicções. Senso e responsabilidade com a missão. E entendimento do que realmente importa na vida. É isso que frutificou no coração de Paulo pelo encontro. E por último, capacidade sobrenatural de permanecer. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem garante para você que você vai estar aqui daqui a um ano? Sentado nessa cadeira aqui. Eu dei um testemunho aqui, lindo, né? Você falou, puxa, bonito, Davi. Não sei se piar, coisa linda. Quem garante que isso vai permanecer acontecendo na minha vida? O encontro com Deus garante. O encontro com Deus garante a tua permanência na fé. Quando você não tem um encontro, irmão, muitas coisas vão tirar você com muita facilidade. Quem não encontra Deus, a gente que estava até conversando, né, com a Rafa ali no começo do culto. A gente que trabalha em igreja há muito tempo, você vai aprendendo a fazer muitas coisas para as pessoas permanecerem. E aí você descobre que nada faz alguém permanecer se ela não tiver um encontro com Deus. Você pode, irmão, orar, visitar, abraçar, dar a roupa, dar casa, e a gente já fez isso nessa comunidade. Você pode dar bombom, você pode levar no colo, você pode trazer no culto, levar do culto, dançar com ela, é o que você imaginar. E a gente já fez nessa comunidade. Com a mesma facilidade que ela entra, a mesma facilidade ela sai. Porque ela não encontrou. E eu estou culpando a pessoa? Não. Estou dizendo que o que nós precisamos é do encontro para permanecer. Se você não tiver se encontrado com Deus, e se você não trabalhar, como eu falei no começo, para ter esporádicos e permanentes encontros com o Senhor, você corre risco de enfraquecer ou até abandonar a sua fé. Quando coisas bonitas aparecerem, quando coisas da vida te tomarem, o que vai fazer você permanecer. E aí o exemplo disso é esse cara chamado Paulo. E agora eu quero que você, junto comigo, fique boquiaberto com a realidade desse sujeito, sobre o que ele passou. Eu nem consegui dizer, e eu vou ler um trecho aqui de 2 Timóteo, mas Paulo, irmão, ele foi apedrejado, chicoteado diversas e até centenas de vezes. Ele foi expulso de cidades, expulso de sinagogas. Ele foi... que mais? Alguém consegue me ajudar a lembrar de mais algo? Não escutei. Naufrágio, picado por uma cobra, quase morreu. Ele foi tirado no negócio, mas é bem perigoso, né? Bastante risco de vida naquela saída, né? Saiu num cesto de uma cidade. Paulo em Gálatas, ele vai dizer, viu galera, deixa eu falar uma coisa para vocês, ninguém mais me enche o saco. É mais ou menos isso que ele diz. Porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo era coberto de cicatrizes da cabeça aos pés. Ninguém em toda a história de Deus sofreu como Paulo sofreu por causa de Cristo. E você vê como Jesus, ele é sensacional. Ele tem um jeito de fazer as coisas diferenciada. Porque o cara que mais bateu em gente é o cara que mais apanhou. Falou, já que você gostava, então agora você vai sentir um pouquinho como que era a parada. O cara que mais bateu em gente é o que mais apanhou. Porque o homem apanhou. E ele foi martirizado logo depois dessas palavras aqui. 2 Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo. Última carta que ele escreve, e ele está preso em Roma.
e ele está prestes a ser decapitado pelo Império Romano. A prisão de Paulo em Filipe, quando ele escreve aquela carta, a prisão de Paulo em Roma, quando ele destina a carta aos filipenses, ele está preso por causa da igreja, por causa de Cristo. Agora, Paulo está preso por causa de um crime, que ele foi injustamente acusado, que é o incêndio de Roma causado por Nero. Isso é uma história, não vou entrar nisso, mas esse era o motivo de Paulo estar preso. A acusação foi para os judeus, e eles pegaram o cara, foi para todo o povo judeu e todo o povo cristão, e eles pegaram o cara mais influente do cristianismo, prenderam e posteriormente mataram. E esse cara era o apóstolo Paulo, ele vai falar isso em Gálatas, que ele está preso por conta de um crime e coisas do tipo. E essa é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. E essa é a carta que, quando você termina de ler 2 Timóteo, você está tendo as últimas palavras de Paulo. E olha o que Paulo vai falar aqui, irmão. Vamos lá. Vamos ler do versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Esse aqui é já ele dizendo que ele vai morrer. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Diga glória a Deus. Quem dera um dia possamos dizer isso no leito de morte. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Nossa, cara, esse é meu sonho, irmão. Esse é meu sonho de vida. Um dia poder dizer isso, se eu tiver alguém do meu lado, se não tiver, poder dizer isso só que seja para o céu. Combati o bom combate, guardei a carreira. Não, completei a carreira e guardei a fé. Não só naquela lápide de miguezão que faz para os crentes, né? Só para dizer, que legal. Claro que tem gente que recebe com honras, né? Mas de verdade mesmo. Posso ouvir um amém? Versículo 8. Desde agora está me guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Paulo está aqui obstinado e preparado para receber a recompensa eterna. Aí ele entra no versículo 9, últimas palavras de Paulo. Empenhe-se por vir até aqui, o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo, por isso que ele escrevia sobre a vida dele. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Coloca na NVI o texto para mim, esse mesmo texto. Eu já volto para ler. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória, para todo sempre. Amém. Você conseguiu pegar um pouquinho do que Paulo falou aqui? Talvez na leitura aqui não, mas eu vou explicar para você. O que o maior homem, que talvez eu possa dizer que já pisou sobre essa terra, como que ele termina a sua vida. Sabe aquele negócio de você ter uma vida legal e terminar bem, com pessoas te elogiando? Pois é, o maior homem, o maior homem que já pisou sobre essa terra, essas são as suas últimas palavras. E olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está mostrando que nos últimos dias de sua vida, ele está sofrendo de solidão. Ele está dizendo, Timóteo, vem logo me ver, cara, porque eu preciso ver alguém. Você vê que ele fala, vem depressa. Por que ele pede para Timóteo vir? Ele não fala o porquê. Porque ele só queria ver alguém. Ele só queria ter alguém com ele ali. Paulo, o maior homem que já pisou sobre essa terra, que se encontrou com Deus, ele está sofrendo de solidão. Ele está dizendo, eu estou sozinho e eu queria ver alguém. E aí ele continua dizendo que ele está sofrendo por causa do abandono. Que ele fala, os meus companheiros me abandonaram. Ele vai falar de um que abandonou porque desviou da fé, por causa das paixões dessa vida. Ele vai falar de alguns que o abandonaram por conta dos sofrimentos que Paulo passava. E Paulo está sofrendo e escrevendo dizendo, eu estou abandonado, porque todos foram, sobrou só Lucas aqui comigo. Outro sentimento que Paulo está tendo nos últimos dias de sua vida
ele está se sentindo traído, porque ele fala de alguém que traiu ele, o tal do Alexandre Ferreira, que traiu ele e foi contra as suas palavras. Solidão, abandono, traição. E logo depois ele fala dos sofrimentos que ele está tendo por conta de privações. Ele fala, viu, Timóteo, traz a minha capa. Sabe por que Paulo pede a capa? Porque logo naquela época estava chegando o inverno e Paulo estava em uma masmorra úmida, abandonada, sem iluminação. Ele estava passando muito frio. Ele fala, cara, por favor, traz a minha capa, porque senão eu vou congelar nesse lugar aqui. Ele está sofrendo de privações de todos os tipos. E a última, que talvez para um ministro do Senhor seja uma das mais dolorosas. Ele está sofrendo de ingratidão, porque o maior pregador do evangelho, o cara mais significativo para a fé cristã, na história da fé cristã, claro, depois de Jesus Cristo, o cara que mais fundou igreja, que mais escreveu para igrejas, que mais fez discípulos, ele diz que no seu julgamento não apareceu ninguém. Você tem noção disso, irmão? Eu estou falando aqui para você de um homem como você. Ele está falando, eu fui julgado e ninguém foi me ver. Sabe por que ninguém foi? Porque como ele estava acusado de um crime que todos os cristãos podiam ser acusados, as pessoas tinham medo de ver. Só que Paulo, ele sentiu isso. Você está vendo que o encontro com Deus não tira de você suas fraquezas, cara? E eu queria ter tempo de falar isso, porque uma das frases mais famosas do apóstolo Paulo é dizer, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque o encontro com Deus não tira de mim minhas limitações da vida, mas elas me fazem, nas limitações da vida, permanecer. E isso é lindo, porque o homem está sozinho. O homem não tem comida, ele não tem uma roupa. Ele quer pelo menos ter os seus livros. E eu vejo Paulo dizendo isso como um consolo. Uma grande responsabilidade, porque o cara escreveu um monte de carta, o cara sabia tudo da fé cristã, e ele queria ler mais um pouquinho sobre Deus. Fala sério, né, meu? Paulo dá na nossa cara. Você não concorda comigo? A gente não sabe porcaria nenhuma e não lê a Bíblia. O cara sabia tudo, escreveu tudo, viu tudo, e falou, traz porque eu quero ler mais um pouquinho. Eu estou morrendo, mas eu quero ler mais um pouquinho. Eu quero dar mais uma degustada. Porque isso me fortalece, isso me faz permanecer. Abandonado, sozinho, traído, sofrendo da ingratidão, porque ele deu tudo pelos romanos, porque ele escreveu uma carta, ele pastoreou romanos, ele pastoreou outras igrejas da região, e ninguém foi lá, só para dar uma olhadinha. Mas sabe por quê, irmão? Porque é sobre isso o evangelho. Paulo fala, eu quero sofrer como meu Senhor. E não tinha quase ninguém quando Cristo foi pendurado no madeiro. Os seus melhores amigos não foram ver. Tinha um lá, o Joãozinho, amadinho. Mas os seus amigos fugiram. Mas o que mais me encanta nessa passagem é que um homem que tem um encontro com Deus, ele permanece. Porque esse cara que passou tudo isso, ingratidão, traição, abandono, solitude, e ele está sentindo. Entenda algo, irmão. Paulo está com o coração apertado, por isso que ele está escrevendo. Ele está dizendo, cara, me abandonaram, eu estou sozinho, eu não tenho uma roupa, eu não tenho a minha capa, eu estou com frio, eu estou com fome. Ninguém foi nem lá para dizer para mim, ei Paulo, fica firme, ninguém lembrou de mim, cara. Só que ele termina a carta dizendo, a ele seja a glória eternamente, amém. Eu não vou retroceder, eu vou permanecer. Sabe o que eu imagino? E eu pego essa frase de Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele faz um desenho e eu acho lindo. Ele fala que esse Paulo, traído, abandonado, e tudo que eu falei para você aqui, ele imagina o carcereiro indo até aquela masmorra fria, a prisão marmentina, como um dia vocês aprenderam aqui, descendo, entrando lá no meio do lugar totalmente abandonado e gritando, Paulo, Paulo, prisioneiro Paulo, e de repente o velhinho levanta, com frio, com todos esses sentimentos, ele vai até o carcereiro, e ele entende que aquele dia chegou o seu dia. Aquilo que ele fala, eu estou sendo oferecido como oferta de libação. Paulo levanta e vai, como carcereiro, aprisionado com ele, como funcionava no Império Romano. Ele é levado, ele é colocado sobre o lugar que iam decepar sua cabeça. E o carcereiro olha para ele e fala, viu Paulão, quer falar mais alguma coisa? E Hernandes Dias Lopes diz que ele imagina Paulo olhando para o céu com todos esses sentimentos, que você também tem, que todos nós temos na fé cristã, olhando para o céu e dizendo, a ele seja a glória, eternamente também. Pode cortar. E a cabeça do maior homem que pisou sobre essa terra, abandonado, sofrendo traições, ingratidão,
sem nada na vida. Ele não tinha nada. Nada na vida. A cabeça dele cai, o corpo cai para o outro lado, mas nesse exato momento, o céu se abre. O maior homem que teve um encontro com o Senhor, agora ele recebe aquilo que ele gastou a sua vida para conquistar. Porque um dia ele estava indo no caminho de Damasco e ele teve um encontro. Irmão, alguém fala de você e você sai da igreja. Alguém faz alguma coisa e você fala: ah, não gostei. Ah, não vou ir na programação porque tal coisa, não sei o que lá. Fala sério, né, irmão? Será que não nos falta um encontro com Deus, como Cristo que Paulo viu? Qualquer coisinha e não vou falar desanima, porque Paulo estava um tanto quanto desanimado, mas ele permaneceu até o fim, porque o encontro com Deus o faz permanecer, dando glória a Deus e servindo ao Senhor até o teu último suspiro de vida. Você entendeu algo nessa noite? Vamos orar, se coloque em pé.